Ô, Ricardo, e agora? Qual que é as ações que você acha aí na Bolsa de Valores nesse momento que podem ser oportunidades, meu? Eu vejo muita gente falando, ó, tem até quem chegou também, o Leandro chegou, ele falou da Klabin. Tá. Ao longo prazo, a celulose é o futuro? A celulose é o futuro? É. Pô, essa frase é complexa, frase, né? Eu né? acho que é o contrário, né? Será que a celulose vai ter tanto espaço assim ou vai diminuir o Ou espaço? vai diminuir? Eu não sei, eu acho que é difícil. Previsões são muito complexas de fazer. Então eu sou a pessoa que eu penso muito mais na média. Tá? Eu já segui alguns estudos, principalmente tem um estudo bem legal que chama o estudo a hipótese do mercado eficiente, que é de um prêmio Nobel lá americano, o Eugene Fama, que inclusive até tive a felicidade de visitar lá na Universidade de Chicago, que ele defende justamente isso, né? De repente, mais importante que você tentar acertar aquela melhor ação é você ter o seu patrimônio ali dividido numa grande média, né? Inclusive, ele faz esses estudos pegando o S&P 500, que são as 500 maiores ações da Bolsa, e é muito difícil, no longo prazo, você superar a média. Olha que importante, né? A gente às vezes quer montar as nossas carteiras, querendo acertar na mosca ali as ações, mas é muito difícil superar a média. E a média no Brasil é o Ibovespa, né? Ou, de repente, você pode até pegar como média o CDI, né? Então, é muito difícil superar a média. E aí é legal que, nos aprofundamentos desse estudo, eles conseguiram comprovar que os portfólios que tendem a superar a média possuem algumas características, sendo 3 principais dessas ações. Que elas sejam de pequeno tamanho de mercado, porque elas têm mais potencial de valorizar. Que elas sejam, que elas tenham um preço sobre valor patrimonial também não muito elevado. Tá? Então, ela precisa ter um tamanho baixo, ela precisa ter um preço sobre valor patrimonial que não seja caro, né? Então, são algumas características que fazem um portfólio acima da média, né? E o fator que mais identifica é o tamanho, e o terceiro fator também muito importante é o beta. Qual que é a sensibilidade dela perante ao índice, ao seu benchmark. Então, ações que tendem a ser um pouquinho mais arriscadas, elas trazem mais retorno. Então, olha só, estamos falando de ações acima da média. Se eu estou falando em ações acima da média, eu acho que faz sentido ter a média. Então eu sou um defensor dos ETFs. Eu acho que o investidor, se ele pensar num investimento num POVA11, num DIVO11 ou num IVVB11, que é o investimento americano, já é uma excelente montagem. Além disso, eu acho que pode olhar nessas ações que têm uma tendência mais explosiva, né? E aí não tendem a ser as blue chips. Aí tendem a ser as small caps ali. São as small caps, né? Como, por exemplo, a gente falou de bancos, né? Tem bancos menores que têm tendência de crescer. Por exemplo, tem um banco que não é tão famoso que chama Banco ABC, né? O Banco ABC pode dobrar de tamanho. O Itaú não vai dobrar. Né? Então, e esse Banco ABC ele também paga dividendos também, né? Paga dividendos. O setor financeiro ele é muito bom pagador de dividendos. Então, vamos lá. Pensamos numa média, pensamos em ações explosivas aí, small caps, e obviamente a gente tem aquelas ações de dividendos, né? Que são uma parte mais segura dessa carteira de ações, né? Então, aquelas empresas do setor elétrico, assim, não tem como ficar de fora, sabe? Pensar em ações do setor elétrico, do setor de financeiro, seja banco ou seguradora, acho que faz muito sentido. Para 2023, algumas empresas, por exemplo, CEMIG ou Copel, além de serem boas pagadoras de dividendos, além de estarem no setor perene, ainda pode ter algum outro gatilho como a possível privatização, né? Então, olhar o setor elétrico e o setor financeiro para 2023 acho que faz muito sentido. É o que você mais está olhando agora? Sim. Eu peguei até esse banco aí que você falou, que é o Banco ABC, o código dele é ABCB4. Olha, ele pagou 7% de dividendo nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 25%. E olha como... negociado abaixo do valor patrimonial.
Olha aí. 0,85. Isso é bom. Agora, olha que interessante, né? A gente fala 7% de dividendos. No cenário de hoje parece que é pouco, né? Parece que é pouco, é. Mas, cara, é bom demais. Mas olha que engraçado, né? Igual, eu falo 7% de dividendos, mas também tem uma parte que volta para a empresa, né? Porque 7% de dividendo dá aqui, ó, dá R$1,39. Isso daí é R$1,39, mas cada ação lucrou R$3,31. Então tem o dinheiro que volta para a empresa reinvestir. Então é a empresa que está pagando dividendos e está também tendo caixa para poder crescer. Exatamente. E isso daí a pessoa não contabiliza. O setor financeiro no Brasil eu acho que é o setor mais rentável do mundo, assim. Um banco norte-americano não tem um retorno sobre o seu investimento tão grande quanto aqui no Brasil. Então tem espaço, e tem espaço até para os menores, né? Agora a gente pensa assim, historicamente, aquelas ações que pagam dividendo acima de 6% já são boas pagadoras de dividendos. É óbvio que se a gente está num momento da nossa história que a Selic está quase 14%, a gente olha para uma ação que paga 7% e fala, é pouco. Mas tudo é cíclico, né? Então, em algum momento, a gente não pode perpetuar nada, né? A gente não pode perpetuar que a taxa Selic vai ser 14% para sempre. Então, comprando hoje, pensando num longo prazo, de repente você está comprando barato, você já está acumulando dividendos hoje e vai carregar por bons anos. E o dividend on cost, né, que é o que você paga sobre a ação, vai ser de 20% e tal, ou até mais, né, no futuro. Eu ouvi alguém falando esses dias aqui que a gente nunca passou um período assim que a gente já está quase um ano meio que andando de lado, assim, né? Então, e barato, né? Se olhar o PL do Ibovespa, tá quase 6 ou 7, né? O PL do Bovespa inteiro, acho que tá 4. Mas só das principais ações tá algo em torno de 6 ou 7. Que é muito baixo historicamente. Sempre negociou próximo de 11. E aí, durante um período grande, com essas ações até certo pontos baratas, né? Então, obviamente é fruto de uma incerteza, mas certeza nunca teremos. Então, pensando num longo prazo, sendo sócio de boas empresas, é uma chance grande de acumular ativos. É aquela ideia que eu sempre falo, você precisa ser um acumulador. Acumulador de algo que vai lhe gerar dinheiro. Você acumula ativos, né? Então você compra, de repente, uma ação que você está comprando hoje, você não precisa vender semana que vem, você não precisa vender o ano que vem. Também você não precisa levar para o resto da sua vida. Você pode vender em algum momento, mas dá para ir analisando o cenário sempre.